Bom dia, você que está nos acompanhando nas reflexões diárias do canal IBE Fortaleza. Quero te enviar um abraço, desejo um ótimo dia. Estamos nos dias que antecedem as comemorações ao Dia das Mães, comemorado no Brasil e no mundo inteiro. Então, também nosso grande abraço a você que é mãe, avó, você que é tia-mãe, você que é bisavó, você que cuida, você que ama, você que destina carinho, cuidado materno. Que Deus te abençoe e recompense. Hoje nós queremos falar de uma mãe que emprestou o seu útero para uma outra família. Temos aqui a história de Agar, no capítulo 16 de Gênesis. Ela é escrava de Sara. Sara, por conta da idade, nunca tinha gerado filhos, e percebendo então que os anos passavam, ela então oferece a escrava para dormir com o marido, e desse encontro Agar se torna grávida. O capítulo 16 de Gênesis diz que quando ela se viu grávida, ela desprezou a sua patroa, o que configurou uma grande afronta para Sara, que tanto humilhou essa mulher que ela fugiu da presença da sua senhora. O texto vai relatando no capítulo 16 de Gênesis que ela foge da presença de Sara, mas lá ela tem um encontro com Deus, o Deus que lhe vê, o Deus que lhe concede graça, e a Bíblia diz que o anjo de Deus lhe orienta a ela voltar e ela se submeter a Sara, a sua patroa. No capítulo 21 de Gênesis vai nos dizer que Sara, com quase 100 anos, teve um filho, com Abraão também já bem idoso, e no dia que o menino foi desmamado, o Isaque, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então ela disse ao seu marido: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Aqui novamente uma nova tensão, um novo conflito, uma nova dificuldade, e Sara exige que Abraão despeça a mãe e o filho, porque não quer mais conviver. O menino agora já tem em torno de 17 anos, seu nome é Ismael, que significa Deus ouve. O texto vai nos dizer, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheio de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho, ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Versículo 17 do capítulo 21 de Gênesis: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Nós estamos aqui diante de uma mãe que inicialmente empresta o seu útero, como nós costumamos chamar, né, uma barriga de aluguel, numa precipitação de Sara, mas toda essa precipitação gerou uma vida, e agora, diante desse grande conflito familiar, essa mãe é despedida, deserto afora, com um
filho adolescente. Um pouco de água, um pouco de pão, até que tudo isso acabou. Ela ficou rodando no deserto, até que acabou toda a água, e nós sabemos que água no deserto é vida. Sem água não tem vida. E o texto é muito claro quando diz que Agar, quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, porque não queria ver o menino morrer. Sentada ali, começou a chorar. E diante desse choro, desse desespero, que eu posso imaginar que só de estar relatando essa narrativa bíblica, o meu coração fica apertado de pensar em uma mãe com um filho diante de uma situação impossível de ser vencida. Não fosse a compaixão de Deus. O texto de Gênesis 21 diz, versículo 17, Deus ouviu o choro do menino. E aqui nós podemos fazer aqui uma lembrança do que significa o nome Ismael, significa que Deus ouve, e o versículo 17 diz que Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Eu fico maravilhada com essa frase que o anjo diz para Agar, e ele diz em seguida, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Quero que você, onde você estiver nesse momento, eu não sei como você está, se você tem chorado, se você está aflita com filho, com neto, com bisneto, com pessoas da sua família, mas eu queria trazer essa palavra de encorajamento, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. E em seguida, o texto bíblico, versículo 18, vai trazer alguns passos que ela deveria fazer. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Quando nós ouvimos essa leitura, ficamos pensando, como vai acontecer isso se temos aqui um menino com fome, com sede, debaixo de um arbusto, uma mãe em desespero? Como é que tudo isso pode ser possível? Mas eu quero te dizer que com Deus, o impossível se torna possível, porque não há nada impossível para Deus. E é isso que acontece. Deus disse que faria dele um grande povo e o fez. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Deus estava com o menino, ele cresceu, tornou-se flecheiro, casou e Deus o abençoou. Em Gênesis 16:13, nós temos uma definição, tu és o Deus que me vê. Mas em Gênesis 21, Deus se revela como aquele que supre, que socorre, que abençoa e que cumpre as suas promessas. Olha que desfecho extraordinário para a vida dessa mãe que antes desesperada, chorosa, humilhada, desprezada, agora ela está amparada, socorrida, abençoada e com uma fonte diante de si, pôde suprir a sede do filho, a dela própria, e como ela estava num local onde passavam muitos mercadores, ela pôde vender água e com isso ela pôde trazer sustento para ela e para sua família. Água no deserto é vida e fonte de renda e de socorro. Foi assim que Deus a socorreu e realmente Ismael tornou-se um grande povo e Deus triunfou juntamente com essa família a sua luta, a sua peleja. Deus vai fazer isso contigo e comigo também. Deus nos abençoe. E aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e é com esse testemunho de hoje, esse testemunho extraordinário, que nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém.